Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o canal Emerson Barbosa Júnior Science and Data Science. E no vídeo de hoje nós iremos discutir um pouquinho sobre modelagem de dados no R e como lidar com Tidyverse para fazer filtragens e para lidar com dados no geral para chegar a um objetivo específico que você quer. É claro que esse vídeo não é um vídeo exaustivo nem introdutório, mas eu quero mostrar na prática por que eu tomei algumas decisões e como foi que eu tomei algumas decisões seguindo a playlist no meu canal sobre meu código no GitHub. Então você pode acessar o código aí embaixo. Esse código aqui faz parte do meu capítulo 2 da tese. Aqui é o RStudio, aqui tem o console, tem a parte do ambiente, Git, tutorial, e aqui tem as pastas do diretório que eu estou trabalhando. Eu vou abrir um pouquinho mais aqui. Então eu vou carregar aqui alguns pacotes no R. Vamos ler essa base de dados. E vou explicar para vocês o que é que eu quero fazer. Essa é uma base de dados de espécies com cerca de 10 mil linhas. E tem a informação das espécies e tem o valor de temperatura externa do ambiente e o valor de temperatura que o indivíduo apresentava em resposta a essa temperatura externa. Aqui tem outras variáveis, mas para o meu objetivo eu vou focar mais na temperatura externa e na média. O que é que eu quero fazer? Para cada espécie, a espécie estando na temperatura externa baixa e na temperatura externa alta, e eu quero comparar o quanto de temperatura interna ele apresenta em cada uma das situações e quero diminuir esses valores para ter um tamanho de efeito. Então, para fazer isso, eu vou ter que dar uma volta, eu vou explicar para vocês como foi que eu fiz, só resumidamente. Você precisa, para cada paper, eu quero separar o número de espécies que tem em cada paper e depois que... E para cada espécie de cada paper, eu quero ter essa diminuição da temperatura interna em condições extremas baixas e condições extremas altas. E para cada espécie de cada estudo, eu quero ter essa média. Só que outros estudos podem ter a mesma espécie em ambientes extremos. Então, o que é que eu vou fazer? No final, eu quero tirar a média, independente do estudo, para aquela espécie do quanto ela pode variar em condições ambientais extremas. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou dar uma passadinha mais rápida. Vocês já viram a base de dados, tem aqui 16 colunas e um total de 9 mil, quase 10 mil linhas. Então aqui eu estou pegando subdados, estou transformando em um dado chamado do tipo Table, que é um dado melhor de ser trabalhado no R, que vem com algumas informações importantes. Aqui vocês podem ver, eu carreguei só essa parte aqui. Aí já aparece aqui que tipo de dado é essa coluna, se é inteiro ou se é outro. Então aqui já diminui, já selecionei, dei um select, que é a mesma coisa do SQL. Você pode dar o select aqui para os traços que você quer. Então aqui eu estou selecionando só as colunas. Vou mostrar aqui, aumentar aqui para vocês verem. Peguei só algumas colunas. Depois de pegar as colunas, eu fiz uma mutação, tecnicamente, nessas duas tabelas, porque eu quero que essa espécie, essas duas colunas estejam juntas. Então, eu criei uma nova coluna com espécies completa, juntando essas duas com mutate, usando o paste. Depois eu dei um group by para agrupar aquilo que eu queria, como eu tinha falado no início, eu quero agrupar o paper, as espécies e o simple trait. E eu dei um mutate aqui para gerar uma tabela que tenha um ID específico. Depois disso, eu selecionei novamente Selecionei novamente a tabela com as colunas que importava. E por último, eu dei um mutate para que as espécies que estão aparecendo aqui, elas não estejam com problemas de espaço e na hora de juntar não tenha tido nenhum problema. Então, eu dou esse str squish que ajuda a fazer isso. Então, criei um subdado, processei isso aqui no R. Tem aqui a tabela. Depois disso, eu estou pegando, estou dando um group, pegando o ID, pegando as únicas, os únicos ID e depois dando um list. Aqui tem o ID. E aqui depois dá um list. Então tem umas únicas aqui.
Deixa eu carregar aqui. Então tem o unique, que aqui são os IDs. E depois disso eu quero pegar esse dado aqui, o ID desse dado, comparar com esses uniques e salvar esses valores no ID temporário. Então aqui eu devo ter agora o subdado com um ID específico para cada dado e para cada estudo específico. Então criei um ID por estudo. Depois peguei esse subdado e dei um mutate para transformar esse ID inteiro e também transformar a média, porque se você observar, a média está como character. E nós vamos trabalhar com dado do tipo double ou float. Então, aqui eu estou transformando a tabela em double. Isso é muito importante. Saber o tipo da coluna. Sempre dá os warnings aqui para avisar. Após isso, estou criando algumas funções. Não vou adentrar na função, mas a função basicamente é a função que eu estou criando para conseguir pegar a temperatura e as amplitudes da temperatura. Então tem várias funções aqui, eu não vou aprofundar, mas aí eu uso filter para pegar a temperatura mais extrema, do group by, do uma range. Enfim, aqui são funções, é a maneira de trabalhar com programação orientada a funções ou programação funcional. Aqui é outro para pegar a média, é o cálculo da média da coluna. E aqui é para calcular já o tamanho do efeito, que é a média de um extremo menos a média de outro extremo, dividido pelo desvio padrão desse dado. Então aqui eu já estou criando esse RedJJ, que é chamado tamanho de efeito. E tem aqui um teste para verificar se a temperatura é igual. Para cada estudo e para cada espécie, eu preciso saber quais são as temperaturas extremas nesses grupos. Então aqui sempre é o dado entrando e a função que eu quero executar. Então eu rodo aqui e aqui ele já me dá a temperatura extrema para cada estudo e para cada espécie através do group by. Então aqui você vê que a temperatura mínima para esse primeiro estudo é 28 graus e a temperatura máxima é 31 graus. Aqui também podemos calcular a média. Aí ele vai criar a média aqui. A partir disso, aí criou a média para a mínima e a média para a máxima. E depois disso, precisamos pegar esse resultado, que é o que queremos. Então, criamos aqui um desvio padrão para cada uma das espécies. E agora eu vou fazer isso através de um loop, no qual estou pegando o valor da temperatura mínima menos o valor da temperatura máxima, aqui a média da temperatura mínima e a média da temperatura máxima, e eu vou pegar e calcular o desvio padrão entre essas duas amostras para eu ter o desvio padrão na hora de calcular o RedJJ, que é o tamanho de efeito. Então, ele vai demorar um pouquinho aqui, porque esse loop é um pouquinho grande, e depois eu pego o mapply para calcular a função que eu criei, que é a função do RedJJ, que eu pego a média da temperatura mínima menos a média da temperatura máxima. E aqui essa função faz isso. Então eu coloco de entrada aqui a média na temperatura mínima, a média na temperatura máxima e o desvio padrão para que ele possa fazer esse cálculo. Eu estou utilizando o mapply, ele vai comparando entradas pareadas. Então ele vai comparando cada par e vai fazendo o cálculo como se fosse varrendo de cima para baixo, comparando cada um desses valores e fazendo para cada um desses. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu pegaria esse ID aqui, tem esse valor. Esse seria diminuído pelo ID da temperatura mínima. E o desvio padrão, tudo pelo mesmo ID. Então, você pegaria e iria varrendo. Aí pegaria o ID 2, temperatura máxima, temperatura mínima e o desvio padrão do ID 2. E assim sucessivamente. Então, aplicando esse aqui, eu vou ter o RedJJ. Vou abrir o resultado aqui para vocês poderem ver. E aqui tem o RedJJ calculado. Tem os valores negativos, tem os none, porque muitas das vezes
o dado ele pode vir com algum problema e, de certa forma, ele pode não ter desvio padrão ou ele só não tem a temperatura nos extremos. Então, a gente sempre tem que estar preparado na hora de calcular. A gente não vai ter toda a informação possível. Então, teremos que fazer um filtro aí para testar se estava na temperatura mínima ou testar se estava na temperatura máxima. Então, aqui ele vai fazer esse cálculo e aqui eu criei uma função, que é uma função específica, que não preciso nem de 10 chaves para fazer isso. É uma maneira simplificada de fazer função no R para verificar se o x e o y é igual. Porque se for igual, a gente precisa resolver esse problema. Então, aqui eu apliquei essa função e aqui ele vai sair um monte de false. Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar esse result equal, aonde está igual, e eu quero pegar o resultado e diminuir esse resultado, tirar esses dados com a temperatura mínima e máxima igual. Então, não quero que a temperatura mínima e máxima seja igual, porque eu quero pegar os extremos. Se só tiver um valor de temperatura, logo não tem como eu calcular o tamanho de efeito. Então, estou excluindo esses dados. Além disso, aqui eu estou fazendo um filtro, no qual eu quero tirar os valores none, NA e infinite. E estou agora excluindo essa coluna também, que é a coluna SDPool. Fazendo um select aqui. Então, aqui você já vê que excluiu aquela coluna e ficou apenas a coluna RedAJ. Aqui tem um resultado. Então, o resultado foi alterado. E após isso, a tabela está praticamente pronta. Talvez eu só precise colocar de forma absoluta, porque esses valores, em alguns casos, seria importante verificar se é negativo ou positivo, mas no meu caso não. Então, o que eu quero fazer? Eu quero agora fazer um summarize das espécies, que agora é que eu vou conseguir pegar o resultado de fato. Agora eu vou pegar todas as espécies, dar um group by por espécie e tirar a média do RedAJ para cada espécie. Então, você vê aqui. Então, eu vou ter agora, para cada espécie, depois de um group by, a espécie aqui e o RedAJ por espécie. Então, cada espécie vai ter seu próprio RedAJ. Aproximadamente 81 espécies que sobraram no final de 150. Então, já deu uma diminuída, mas o dado agora está filtrado. E como eu falei, preciso colocar absoluto. E aqui, para finalizar, eu não vou nem mostrar que é o RedAJ os valores absolutos agora. Eu estou utilizando um cálculo que é um cálculo mais complexo, que é para trabalhar com dados do tipo árvore. Então, eu vou passar bem rápido aqui, mas para trabalhar com esse tipo de dado, com esse tipo de situação específica, não dá para explicar aqui porque é um tipo de dado que é mais para a área de biologia e que talvez não seja interessante eu gastar tempo aqui explicando para vocês. Então, eu vou passar mais rápido aqui, mas saiba que eu estou pegando as espécies aqui, as uniques, estou colocando o nome nessas espécies e estou fazendo esse apply para transformar esses dados aqui em uma escala de 1 até 4, de acordo com os valores que ele tinha de RedAJ, para que eu possa colocar. Aqui ele faz uma query, vai buscar as informações da árvore nesse banco de dados. Então aqui ele está baixando as informações. Depois disso eu pego só a filogenia, que é chamado de filogenia, esse tipo de árvore. E aí, eu posso até mostrar a vocês aqui o plot, deixa ele só baixar, dessa árvore para vocês entenderem o que eu estou falando. E aqui depois é só fazer um mousse, que é um tipo de análise estatística para verificar o valor de especiação, extinção e de transição de um traço biológico, de uma característica biológica, para um outro estado. Então aqui é possível verificar estados diferentes de cada espécie e o quanto esses estados estão transicionando e quanto afeta o valor de especiação, que é surgimento de espécie e extinção. Por que isso é importante? Então, digamos que ele tem uma tolerância maior, ele consegue ter uma variação maior nas características dele em condições ambientais distintas. Então, talvez esse poder e esse tamanho do efeito, essa capacidade de flexibilização, pode fazer com que essa espécie ela consiga, de alguma forma, sobreviver e especiar mais e ser menos extinta ao longo da história evolutiva dela.
Então aqui só para vocês verem como é o tipo de dado, aqui é um... Deixa eu ver aqui. É espécie string NCBI. Isso. Espécie string NCBI. Deixa eu olhar aqui. Aqui. É um dado do tipo árvore, que é basicamente uma lista no R, mas tem informações. Eu vou plotar aqui para vocês verem. Vou plotar aqui. Aqui. É como se fosse uma árvore. E aqui tem o nome de cada espécie. Teria que dar uma ajustada nesse gráfico aqui. Mas aqui é só para vocês verem como é que seria. Aqui tem a informação dessa árvore e tudo mais. E aqui eu poderia fazer esse cálculo. Aí tem a maneira de fazer esse cálculo aqui, que é um cálculo matemático específico. Eu poderia utilizar outra base de dados e ainda poderia fazer isso não só para a espécie geral, mas para um traço específico da espécie. E o traço mais frequente, que é a massa do indivíduo. Então aqui seria fazendo isso em contextos diferentes, mas repetindo a mesma coisa. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho como é que trabalha no R. Tenham visto como é que eu fiz esse cálculo. Você vê que eu consegui ter o tamanho do efeito para cada espécie na minha base de dados. Tive que fazer uma volta enorme. Olha o tamanho de como o meu ambiente ficou grande. Mas eu espero que vocês tenham entendido e gostado. É claro que aqui não foi um vídeo exaustivo. Eu não expliquei o group by, não expliquei cada função detalhadamente. Mas, se vocês quiserem que eu faça, eu posso fazer um vídeo sobre como modelar dados e filtrar e trabalhar com base de dados utilizando a biblioteca Tidyverse ou pacote Tidyverse no R. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até um próximo vídeo. Até logo!